Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok e Instagram. Dê o like aí caso goste do conteúdo. Bom, segunda-feira, dia 4/12, né? No dia seguinte a mais uma derrota do Vasco. É a segunda seguida, né? Virou aí, como se fala, uma praxe, né? O Vasco jogar mal, ser dominado pelo adversário e perder o jogo, claro, né? No Sul ontem, como perdemos lá por 1-0, né? Inclusive teve um gol anulado antes do Soares e depois numa falha da zaga, num buraco que a gente sempre deixa no meio de campo. Eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos isso, sempre. Vasco tem um buraco no meio de campo, na entrada da área defensiva e na criação, na parte da transição ofensiva, buracos, né? E jogando com 3 zagueiros, não adianta, buraco de novo, daí sai o gol, né? Às vezes eu penso assim, seria melhor jogar com 2 volantes do que 3 zagueiros. Não adianta empilhar zagueiro e depois os caras ficam perdidos. Vão marcar quem? Quem eu marco? Não tem treinamento, acontece isso. Gol do adversário. E o Ramon Dias falou assim, o Vasco não foi dominado e não perdeu em nada para o Grêmio, jogou de igual para igual. Bom, então acho que ele viu outro jogo, né? Que o Vasco, mais uma vez, foi dominado pelo seu adversário. Não tem vitória merecida, né? Futebol não tem merecimento, mas foi justa a vitória. Quem mais atacou, quem mais criou, quem foi mais organizado, o Grêmio. E não é à toa que ele está lá em cima da tabela. Está lá na minha colinha aqui, ele está com 65 pontos, né? 4 pontos do líder Palmeiras, 69, já virtual campeão, e com o mesmo número de vitórias do Palmeiras. A diferença entre Palmeiras e Grêmio é que o Grêmio perdeu mais que o Palmeiras, né? Ambos têm 20 vitórias, o Grêmio tem 65 e o Palmeiras 69, virtual campeão. Então não perdemos para qualquer time, perdemos para o Grêmio. E fica aí um recado para os senhores, né, que acham que não, você é muito negativo, está sempre reclamando e tal. Quem subiu no passado para a primeira divisão? Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. E até diziam, né, será o maior campeonato de todos os tempos, todos os times grandes estão na primeira divisão, blá 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 blá. E tá aí. Emoção até a última rodada, né? O pessoal aqui de baixo, para G4, porque com a quantidade de pontos que o Palmeiras tem, 69, mesmo sendo alcançado pelo Galo, o Galo teria que tirar muitos gols. Então não tem como o Galo ser campeão. O Galo está aí, né, buscando a vice-liderança, ser o vice-campeão, status, né, e também premiação. É importante o Galo ficar em segundo, né, ficar na frente do Flamengo, inclusive por pontuação. O segundo ganha mais que o terceiro ganha mais que o quarto, e assim, né, sucessivamente. Então, pra gente, o Galo na disputa aí do segundo lugar é uma boa, porque na última rodada o Galo vai pegar o Bahia, na casa do Bahia, né, e o Galo é um time que joga bem, com transições ofensivas, um contra-ataque muito bom, e o Vasco aí, até perdendo para o Bragantino em casa, longe disso, mas se acontecer ele poderia continuar na primeira divisão, caso o Bahia não empate, né? Ou seja, venha perder. Um empate do Bahia e o Vasco teria que empatar com o Bragantino, pelo menos, uma vitória do Galo, o Vasco teria que ganhar do Bragantino, para poder empatar aí, ou melhor, para poder passar o Bahia, né? Então, Vasco 42, Bahia 41. Bahia empatando, Vasco tem que empatar. Bahia ganhando, Vasco tem que ganhar, né? Isso eu estou colocando aí, só tem mais um time para brigar por essa vaga, que seria Vasco, Bahia e Santos. Mas está mais entre Vasco e Bahia. Até porque o Santos também pega o Fortaleza já de férias, né? Fortaleza é garantido na Sul-Americana. Não vai ser ultrapassado por ninguém para perder essa vaga. Talvez pudesse ser ultrapassado pelo Cuiabá, né?
mas 12 jogam a Sul-Americana. Então não adianta. Fortaleza está em 10º, caindo para 12º, se mantém na Sul-Americana. Então nada mais a fazer no campeonato, diferentemente do Galo, né? Tem aí um youtuber dando uma premiação para o Santos, caso venha ganhar do Fortaleza. Ouvi falar aí que o Bahia vai dar dinheiro um dinheiro extra para os seus jogadores. O Galo vai dar um dinheiro extra para os seus jogadores. E por que não o Vasco também não promete aí dinheiro extra para os seus torcedores, para os seus jogadores, né? É ruim? Sim. Os jogadores, o time tem que jogar com o que já ganham, né? O jogador ganha salário, joga e não precisa de extra, não precisa de uma situação fora disso. Mas se todos estão dando aí, o Vasco também poderia chegar e cogitar uma premiação extra aí, ou uma premiação, né, aos jogadores caso o Vasco permaneça na primeira divisão. Permanecendo na primeira divisão, a gente não pede patrocínio, o melhor que poderia ser. Fico em dúvidas se a Crefisa fecharia ou não com o Vasco na segunda divisão. A gente não perde tanto em cotas de televisionamento, porque quem for transmitir os jogos do Vasco vai pagar menos para o Vasco na segunda divisão, obviamente, num outro campeonato que não aí com os maiores do Brasil, né? Então, seria bom aí que o Vasco, repetindo aqui, já que o Bahia vai oferecer dinheiro aos jogadores para ganhar do Galo, e o Galo também vai dar incentivo para os seus jogadores para ganhar do Bahia, seria bom que o Vasco também desse um incentivo aí para a gente continuar na primeira divisão do ano que vem, né? Aos trancos e barrancos, mais uma vez, né? Como disse aí o Zeca Pagodinho, mais uma vez, aos trancos e barrancos o Vasco vai, né? Mesmo com SAF, mesmo com promessa de time rico, indo até o último jogo para disputar, para não cair, né? E engraçado, eu vejo aí os youtubers, né? Alguns bobões aí, notícias boas, todo dia esses caras dão notícias boas pro Vasco, né? Motivos para acreditar e tal. Só pode ser para ganhar like, né? Porque eu não vejo nada de bom no Vasco, nada interessante para que a gente possa falar boas notícias, né? Mas vamos criar uma boa notícia aí. O Vasco, sempre que chegou na última rodada fora do G4, fora do Z4, não caiu. O Vasco está fora do Z4. Então o Vasco vai jogar agora contra o Bragantino em casa, fora do Z4, repetindo. Todas as vezes que o Vasco chegou na última rodada fora do Z4, ele não caiu. Ou seja, se manteve na primeira divisão. Então é uma notícia boa, tá aí, ó. Para quem quer notícias boas do Vasco, tá aí, uma notícia boa do Vasco. Outra notícia boa, né? Aquele técnico, aquele juiz lá, né, firme, que apitou Vasco e Ituano. Vasco e Ituano vai o Vasco Esporte, não vou lembrar agora. Batalha do ano passado, né? Na segunda divisão. Acho que foi Ituano. É o mesmo que apitará agora Vasco e Bragantino, depois de amanhã, quarta-feira, em São Januário. Então, o Vasco não quer ser ajudado, né? Mas também não quer ser prejudicado. Com tantas coisas que já aconteceram aí, né? Quantos pênaltis que o Vasco não conseguiu que marcassem para ele, quantos pênaltis foram dados contra o Vasco, né? Quantos impedimentos mandrakes aí, né? Aquele do Verrete lá contra o Palmeiras, depois aquele golaço lá do Paulinho, que foi anulado, né? Isso aí é aquela vergonha que a gente está careca, cansado de vislumbrar aí, né? Prejuízos sempre ao Vasco, que não tem mais representatividade, blá blá blá. Bom, não vou falar de campo e bola. É mais do mesmo. Os mesmos erros que o Vasco cometeu nas partidas anteriores vem cometendo. Friso aqui, né? Mal organizado, mal escalado, né? No último jogo contra o Corinthians, ele botou uma porção de atacantes, a bola não passava pelo meio de campo, e sempre jogada de chuveiros, né? E sempre dominado no meio de campo. Esse é o Vasco, né? Agora no 3-5-2, não adiantou nada, buracos também. Tanto é que o Soares fez um gol da entrada da área. Isso é um absurdo levar um gol da entrada da área de um time com 3 zagueiros. Não é para acontecer, né? Um de cada lado, um na frente e o volante, né? E aí os caras saem para dar bote, os zagueiros saem para dar bote, ou saem porque o time está atacando, e quando voltam, barata tonta, não sabe quem marcar. E jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 zagueiros, jogar com 2 volantes, né? Ou até com 3 volantes, porque tecnicamente Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, ou Zé Gabriel, Paulinho e Jair, fazem a função de volante, quase não chegam na área, eles atuam num espaço pequeno de campo, em que eles tocam a bola e daqui a pouco não participam. Não são aqueles volantes que pisam na área,
aqueles meios de campo que pisam na área para fazer gol ou criar jogadas. Não são isso, não acontece isso com o Vasco. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer. Hoje é descanso, amanhã é aquela conversa, não tem mais como treinar, não tem mais tempo. E quarta-feira é o último jogo aí das vidas dos vascaínos, né? Para ver se a gente continua na primeira divisão, se voltamos a ser pela quinta vez chacota por ter caído 5 vezes, ou chacota ainda né, por ter jogado 6 vezes a segunda divisão. Vamos ver aí o que o Vasco vai nos dar, né? O que o Vasco, a SAF, a diretoria vai dar mais uma vez esse presente de grego aos vascaínos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vasco em Análise.